Olá, participante do Plano Sebrae Prev, tudo bem com você? A gente espera que sim. Eu continuo aqui de casa porque o Sebrae Previdência ele está em home office e é bom lembrar que o único atendimento que está suspenso é o atendimento presencial, tá bom? As demais rotinas do Instituto continuam acontecendo. Eu tô aqui de casa, como eu já falei, e o nosso diretor de administração e investimentos, o Vitor Hall, tá lá da casa dele, para a gente bater um papo virtual sobre os perfis de investimentos. Vitor, a gente vem enfrentando aí uma crise econômica muito grande, né, decorrente da pandemia do coronavírus. E neste momento é normal que os participantes eles fiquem um pouco inseguros em relação a uma possível troca, né, de perfil. A gente sabe que isso é uma escolha pessoal dele, né? E nos meses de abril e maio, ele pode fazer alteração do perfil, né? E aí, faço, não faço? Qual a orientação do Sebrae Previdência em relação às alterações de perfis de investimentos? Olá, Viviane, tudo bem? Mais uma vez aqui, né? Até o final dessa quarentena a gente fica craque em fazer vídeo, né? Só para lembrar vocês, todos os participantes, que a gente tem feito uma série de vídeos e o último que a gente fez, a gente falou sobre a queda da taxa Selic, né, a 3%, e o porquê disso, porque que chegamos a esses padrões de taxa de juros básica da economia. Só lembrando que o impacto para esse cenário de investimentos é que a gente não vai ter mais como ter boas rentabilidades com baixo risco, né? Porque o governo federal é o melhor pagador, né? Porque no extremo ele pode emitir moeda para honrar seus compromissos, e se ele está pagando taxas de juros mais baixas, que eram de baixo riscos, agora, para a gente rentabilizar a carteira de investimentos com uma taxa, com rendimentos melhores do que 3% ao ano, que é muito baixo para a formação de poupança de longo prazo, a gente vai ter que correr um pouquinho mais de risco para conseguir isso, né? Porque senão não vai ter como rentabilizar com mais de 3% ao ano. E aí, como é que isso impacta os seus investimentos e os seus perfis de investimentos? O perfil de investimento, a escolha do perfil de investimento, ele deve ser precedida de uma avaliação de 3 coisas principais. A primeira coisa bastante importante para lembrar o participante não deve ficar tentando adivinhar qual é o melhor, mudar o perfil porque ele acha que o perfil arrojado vai ser melhor agora, perfil conservador, perfil moderado, enfim, ele não pode pensar dessa maneira. Por quê? Porque as coisas mudam, a perspectiva econômica, ela muda com base nos eventos que vão acontecendo na economia. Então, por exemplo, em fevereiro, por exemplo, em janeiro, as perspectivas eram bastante boas no mundo e no exterior, no Brasil e no exterior. Então, eu diria que a maioria das pessoas queriam correr risco, grande parte dos investidores estavam investindo em renda variável. E já em fevereiro, quando começou o cenário da pandemia e seus impactos, né, que a gente já comentou isso nos outros vídeos, para a economia real, os ativos financeiros perderam de preço de maneira generalizada, de forma muito rápida e muito acentuada. Então, quem estava investido em investimento de maior risco viu a sua parcela de patrimônio sendo reduzida e de maneira muito rápida. E já no mês de abril, que o mercado já tinha precificado boa parte desse cenário de incerteza, os ativos recuperaram um pouco os preços e quem soube aproveitar, aproveitou. E se você tivesse ligado somente nas notícias que estavam saindo de lockdown, fechamento, contaminação das pessoas, mortes,
você não teria aproveitado esse cenário. Então o que é importante saber? O mercado ele sempre antecipa. Então, por exemplo, em fevereiro, quando os preços ativos começaram a cair, a gente não tinha nenhum caso de coronavírus no Brasil ainda, pelo menos não de conhecimento notório. E os preços já estavam caindo absurdamente. Então, o que é importante saber é que o mercado ele sempre antecipa os movimentos. Então, é muito difícil para quem não é da área de investimentos e não é a profissão estar acompanhando isso, saber qual o movimento o mercado está tentando antecipar. Ele está sempre, ele é muito dinâmico e está sempre antecipando esses movimentos. Então, primeira recomendação: não tente adivinhar qual é o melhor cenário, porque isso muda, às vezes muda de forma muito rápida, muito acentuada, e outra. O mercado está sempre olhando para frente. Então, é difícil quem não está trabalhando com isso e não vive disso, está tentando adivinhar para onde o mercado vai estar olhando. Então, é a primeira dica. A segunda dica é que o perfil de investimento ele tem que ser considerado também a fase a fase de vida da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa mais jovem, que está longe do seu período de aposentadoria, ela tem mais tempo de formação de poupança de capital para a sua aposentadoria. Então, ela pode ter 15, 20, às vezes até 30 anos para se aposentar. Nesses 30 anos, uma coisa é certa, teremos vários ciclos de investimentos, positivos, negativos, certas euforias, certos momentos de grandes certezas. Então, quem está com idade muito tempo para se aposentar vai vivenciar vários ciclos, e eventualmente um ciclo ruim pode não representar muito na formação de poupança de longo prazo, porque ele vai ter outros ciclos para se recuperar. Já quem está mais próximo da aposentadoria, por exemplo, se estivesse vivenciando agora esse momento de maior incerteza, que os preços ativos caíram de uma forma geral, e já estivesse muito próximo ao início do benefício, poderia ter acumulado uma vida inteira e agora está correndo com uma renda menor, porque eventualmente agora teve uma queda do seu patrimônio. Então, o que não é uma recomendação, mas o que é uma coisa a se pensar: quanto mais próximo do seu momento de aposentadoria, você já deve ter formado a sua poupança ao longo da vida. Então, é recomendável que não se corra tanto riscos, porque isso pode trazer uma surpresa negativa. Quem está mais novo, obviamente mais tempo para o momento da aposentadoria, pode aproveitar mais ciclos econômicos e pode recuperar de um eventual momento de incerteza, ok? E a terceira dica, e talvez a mais importante, é o perfil do investidor. Tem pessoas que se sentem muito mal quando em momentos de incerteza. Tem pessoas que ficam mais ansiosas, tem, enfim, às vezes até crises de pânico, medo, quando vivenciam momentos de incerteza. Então, por exemplo, um momento como o atual, que o número de incertezas na economia aumentou bastante, obviamente que isso vai refletir nos investimentos e podem trazer momentos adversos. Então, quem se sente que isso vivencia esse momento e acha que isso não vai acabar, que as coisas não vão se resolver, que não vai ter uma cura, por exemplo, para o coronavírus, ou que a economia não vai mais se recuperar, entram nesses tipos de pensamentos. Isso nenhum pré-julgamento, isso é natural, é da condição humana. Essas pessoas deveriam evitar investimentos de maior risco, porque os investimentos de maior risco certamente são mais, eles oscilam mais, trazem alguns momentos ruins, né, que é queda do preço da cota de investimento, no caso do participante do seguro de previdência, e se isso gera um mal-estar muito grande, isso é sua característica, você deve evitar os perfis mais arrojados, por uma condição psicológica. Você eventualmente não consegue lidar com esse momento de incerteza. Quem eventualmente lida isso com uma certa, não digo que é fácil, mas com uma certa naturalidade,
e está naquelas condições de estar longe do seu momento de aposentadoria, eventualmente pode optar por um investimento de maior risco, porque sabe que a economia é natural, isso, a história toda mostra que ela passa por momentos de incertezas, momentos de bonança, de euforia, momentos de grandes depressões, e que esses ciclos são naturais da economia. Ok? Então, acho que essas são as dicas para esse cenário. Na hora de optar pelo investimento, pense sempre nessas três coisas: quanto tempo falta para você aposentar, o seu perfil a risco, né? Quão você é tolerante a risco, aguenta esses momentos de incerteza, que você não deve ficar tentando adivinhar o cenário, porque isso é coisa para profissional, quem sabe fazer isso, ok? Certo, Vitor. Agora a gente precisa abrir um pouco mais os perfis, né? O que seria isso? É mostrar para o participante como que o recurso dele é alocado, como é a carteira de investimentos dele, de acordo com o seu perfil, né? Porque a gente percebe uma variação na rentabilidade de perfil para perfil, né? Então a gente precisa compreender como é feita essa gestão, como os recursos do participante são aplicados naquela carteira do perfil conservador, do perfil moderado e do perfil arrojado, né? E vale lembrar, né, Vitor, que as contribuições patronais, elas não mudam de perfil. Elas são aplicadas no perfil, elas são alocadas no perfil moderado, certo? Vamos começar pelo conservador, Vitor, e depois a gente vai para o moderado e encerra o bate-papo de hoje com o perfil arrojado? Então, como a Viviane falou, nós temos três perfis de investimentos: perfil conservador, moderado e arrojado. Uma coisa que é importante falar é que os recursos Sebrae Previdência são geridos através de fundos exclusivos. O que são fundos exclusivos? São fundos cujo mandato foram escolhidos especificamente para atender o interesse do participante do Sebrae Previdência. Então, são fundos que não é acessível a nenhuma outra pessoa no mercado, são fundos que atendem exclusivamente ao Sebrae Previdência, e os gestores desses fundos foram escolhidos através de um processo de seleção bastante rígido, que a gente analisou o histórico de gestão desses fundos, capacidade de gerir o mandato que a gente queria e custo, principalmente custo. Então, só para lembrar, o Sebrae Previdência tem um patrimônio de cerca de 900 milhões de reais, e por ter 900 milhões de reais, obviamente que a gente tem acesso a produtos de investimento que o investidor comum não tem acesso. Isso aí a gente já viu quando a gente vai no banco e às vezes para fazer com algum tipo de operação específica, o gerente do banco fala, mas para você entrar nesse fundo ou adquirir esse outro produto de investimento, você precisa ter um investimento inicial às vezes mais alto. Então, o que a gente consegue no Sebrae Previdência, através desses fundos exclusivos e com esse patrimônio de 900 milhões, primeiro, a gente não tem restrição de acesso a nenhum produto de investimento. Então, o participante do Sebrae Previdência, que às vezes tem R$1.000 de patrimônio na reserva, ele está tendo acesso ao mesmo investidor que, às vezes, uma pessoa, um investidor de, sei lá, 200, 300 milhões de reais tem acesso ao mesmo produto, só que apenas, mesmo tendo o patrimônio de R$100.000, ou seja, você, através desse condomínio que é o Sebrae Previdência, acessa os melhores produtos de investimento. Isso o Sebrae Previdência pode fazer. Outra, através da estrutura que a gente montou, a gente tem acesso a todos os gestores de investimentos no mercado e no exterior. Então eu não tenho restrição a nenhum gestor de investimento. Eu, através de um fundo exclusivo, foi construído para o Sebrae Previdência para fazer a gestão de cada um dos perfis. Eu posso acessar, através desse fundo, qualquer produto de investimento disponível no mercado. Diferente de a pessoa física que quer fazer um investimento e às vezes está restrito
aos produtos que estão disponíveis numa certa plataforma, ou num banco, ou numa corretora. A gente não tem restrição nenhuma, eu posso acessar, nós podemos acessar qualquer produto de investimento no mercado. Então esse é o primeiro ponto que diferencia a carteira de investimento do Sebrae Previdência de uma carteira de investimento que o participante poderia estar fazendo de forma autônoma. Outra característica importante é que esse gestor do nosso fundo exclusivo, ele é uma pessoa altamente capacitada, com histórico, com formação, para escolher cada um dos investimentos permitidos para os perfis e a melhor estratégia para atuar nos determinados momentos econômicos que a economia passa. Então vai ter momentos econômicos mais favoráveis, que eu vou procurar um tipo de investimento que tende a render mais, com um pouco mais de risco, mas que esse risco tende a trazer um maior retorno, e vai ter um momento de maior incerteza que eu vou poder reduzir essa exposição a risco e eventualmente procurar estratégias de proteção de carteira, como, por exemplo, a compra de uma opção de dólar, a compra de uma venda de uma posição em bolsa, um hedge. Então, assim, esse tipo de gestão é nosso gestor exclusivo, junto com as discussões com a Comissão de Investimentos e a diretoria do Sebrae Previdência, que a gente vai adotando de maneira bastante ativa e bem dinâmica. Então, acho que esse é o principal diferencial e é isso que você precisa entender. Esse não é um produto, nenhum dos perfis é estático. Eu compro uma carteira que tem, por exemplo, perfil moderado, que tem 15% em bolsa, 15% em renda fixa, 5% em fundo imobiliário, 10% em investimento no exterior, e isso é fixo, estático. Não acontece assim. Isso é dinâmico e é alterado de acordo com as mudanças do cenário econômico. Então, é o primeiro ponto que você tem que entender. Você tem gente especializada que faz essa gestão e atua com qualquer gestor e muda a estratégia de acordo com o cenário, ok? Vamos falar então do perfil conservador. Aí na tabela que a gente está apresentando, a gente diferenciou as classes de ativos que a gente pode operar nesse perfil conservador e as estratégias. Então, como você pode ver, as classes de ativos são só duas. A gente pode operar na renda fixa ou nos fundos multimercado estruturados, ok? A renda fixa os investimentos podem ser renda fixa, títulos pós-fixados, pré-fixados ou indexados à inflação. Os títulos pós-fixados, eles tendem a apresentar menos risco. Por quê? Porque à medida que, por exemplo, o Banco Central, o governo muda a taxa de juros, eu vou usufruir do rendimento dessa mudança. Eu não corro risco em acertar se ela vai subir, se a taxa de juros vai cair. Enfim, eu simplesmente me usufruo do benefício da taxa de juros que estiver vigente. À medida que o governo alterá-la, eu vou usufruir desse benefício. Obviamente, quando a taxa cair, eu vou ter um rendimento menor. Quando ela subir, eu vou ter um rendimento maior. Os títulos pré-fixados, por outro lado, eles, apesar de serem pré-fixados e dar a ilusão de que eles não trazem risco, eles trazem um certo risco, que é o seguinte: vamos supor que você compra um título pré-fixado quando a taxa de juros está em 3% ao ano, e eventualmente ela sobe para 5%, mais para frente ela vai, antes de dar o vencimento desse título, antes de vencer a obrigação desse título ser pago, a taxa de juros suba para 5%, por exemplo. Então o que vai acontecer? Esse título, na medida que a taxa de juros alterar e você comprou ele pagando 3%, ele vai ter que sofrer uma nova reprecificação para esse novo cenário. Então, se você tinha uma taxa de 3% e ela eventualmente subiu para 5%, esse título vai perder de valor para se equivaler a uma remuneração de 5% igual ao novo título que vai ser lançado. Então, existe um ajuste de preço,
né? Quando a taxa de juros cai, por exemplo, esse título se beneficia, porque se você adquiriu a 3% e a taxa depois cai para 1%, obviamente que no mercado também você vai ter uma precificação como se o seu título ele é melhor do que os demais títulos, porque os novos títulos estão sendo negociados, estão sendo emitidos a taxa de 1%. Então ele tem ele muda o valor naquele momento. Então essa é uma característica diferente. E os títulos indexados à inflação, eles também sofrem com a expectativa da inflação. Se a inflação vai subir ou se vai cair, vai mudar o preço desse título. Então, o que a gente faz aqui no perfil conservador e nos demais perfis, quando desinveste nessa classe de ativo de renda fixa, é entender o cenário e saber se é hora de comprar o título pós-fixado, pré-fixado ou indexado à inflação, à medida que os dados econômicos vão saindo e a gente aloca no que for mais favorável, observando se a taxa de juros tende a subir, a cair, se a inflação vai subir, se a inflação vai cair, e a gente vai mudando isso para poder tentar rentabilizar a carteira um pouco mais do que simplesmente estar só apostando nas taxas de juros pós-fixados. E o que aconteceu nesse cenário mais recente de março é que os gestores que tinham muita alocação em fevereiro, por exemplo, em títulos pré-fixados, sofreram, e isso foi a grande maioria dos fundos, porque o cenário era um cenário de projeção para certa tranquilidade, e quando veio essas incertezas todas sobre a economia, os agentes ficaram com certo receio de que os títulos de mais médio prazo, né, os emissores dos títulos de mais longo prazo tivessem a capacidade econômica de repagar essas taxas pré-fixadas, previamente definidas, e aí houve uma certa incerteza, esses títulos sofreram um pouco, e por isso que a grande maioria dos fundos de renda fixa no mês de março, eu diria 90%, tiveram desempenhos negativos, o que não foi o caso do plano Sebrae Previdência. Já na estratégia multimercado, são estratégias um pouco mais estruturadas, que a gente pode usar, por exemplo, de estratégias além dessas variações por exemplo, nos juros e moeda, uma estratégia, além de juros, a inclinação da curva, se vai subir ou se vai cair, a gente pode comprar moeda no exterior, fazer um investimento numa moeda que a gente entende que tende a se apreciar, ou eventualmente vender uma moeda que a gente entende que vai perder preço em relação ao real, obviamente que traz um risco de incerteza maior, por isso que a gente limita essa exposição no máximo 5% da carteira, porque é como se fosse você tentar prever o que vai acontecer. Obviamente que isso não é uma ciência, né? Porque os acontecimentos mudam de forma muito dinâmica, mas é lógico que uma boa leitura de mercado tende a mostrar a melhor alocação, principalmente com gestores que sabem fazer. Você pode fazer também uma estratégia de arbitragem, que são chamados dos fundos quantitativos, os fundos long e short, que eles, em momentos assim também de muita incerteza, que os preços, seria o momento atual, variam muito, abrem algumas oportunidades de você, por exemplo, comprar, vou dar um exemplo aqui, nesse cenário de grande incerteza, as empresas de aviação, por exemplo, tendem a ter uma performance pior porque os aviões estão parados. E as empresas de tecnologia tendem a ter uma performance melhor porque muita gente está consumindo mais produtos de tecnologia, né, de uma forma geral. Então, você pode comprar ações de empresas de tecnologia e vender ações de empresas de aviação, fazendo o quê? Simplesmente uma arbitragem. Você não está apostando nem que vai valorizar muito as ações de tecnologia, nem que as ações de aviação vão cair muito mais. Você só está
fazendo, como você comprou e vendeu uma posição, você só está simplesmente acreditando que a performance desse setor tende a ser melhor que esse, ainda que os dois caiam, mas se esse cair menos do que o outro, como você comprou um setor e vendeu o outro, você tem o ganho simplesmente se dos movimentos, se os dois caem, mas que esse caia menos que esse, você já ganhou porque esse comprou um e vendeu o outro. Enfim, são estratégias que a gente pode adotar e a gente adota no momento que a gente acha mais confortável e faz isso com o melhor gestor. Então, basicamente é isso. Conservador, só títulos de renda fixa, praticamente a gente pode fazer tudo em renda fixa, em cada uma das estratégias que a gente detalhou, ou pode fazer também 95% renda fixa e 5% nos multimercados estruturados, e dependendo da estratégia que for mais adequada aqui, por isso que a gente tem essa estrutura de gestores para decidir essas estratégias. Por isso é um produto de baixo risco ainda, mas muito estruturado para tentar trazer um retorno acima do que o governo paga, mas com um risco, de certa forma, limitado, que não impede de variação na cota, de acordo com essas mudanças todas que a gente comentou, mas essas mudanças são bem limitadas, né? A gente tenta evitar ao máximo grandes oscilações na cota do participante. Vamos falar agora do perfil moderado. O perfil moderado, é importante a gente destacar que todos os participantes do plano Sebrae-Prev, indiretamente, participam do perfil moderado. Por quê? Porque a contribuição, o participante faz a sua contribuição previdenciária e tem a contrapartida do patrocinador, correto? Os participantes ativos do Sebrae. Essa participação que o patrocinador, no caso o Sebrae, faz no plano de previdência, na cota individual de cada participante, ela é necessariamente aplicada no perfil moderado. Então, todo participante do Sebrae Previdência ativo tem uma parcela do recurso aplicado no perfil moderado. Outra característica única do perfil moderado é que atualmente ele é o único perfil que aloca os seus recursos no investimento de empréstimo, na carteira de investimento de empréstimo ao participante. Então, todos aqueles empréstimos que os participantes fazem no Sebrae Previdência, os recursos são desse perfil moderado e a rentabilidade desses empréstimos é revertida para a cota do perfil moderado, que, como eu falei, beneficia todos os participantes, porque todos indiretamente se beneficiam desse perfil, na cota destinada ao patrocinador. Então, essa carteira de empréstimo é específica para o perfil moderado. As outras classes de ativos que o perfil moderado pode fazer, que não está disponível no perfil conservador, são os investimentos imobiliários, as ações, investimento no exterior. Então, são mais 3 classes de ativos que o perfil moderado pode alocar. Cada uma delas tem um pouco mais de risco. O investimento imobiliário tem sempre o risco do desempenho da economia também indiretamente, porque apesar de você comprar fundos que fazem investimentos imobiliários, tem fundos que são para aluguéis ou fundos de shoppings que dependem da receita dos fundos de shopping, das receitas dos lojistas em pagarem eventualmente royalties e aluguéis. Então, num cenário de maior incerteza, obviamente que tende a diminuir essa expectativa. E os fundos que alugam imóvel, também no momento de incerteza, aumenta a incerteza quanto o recebimento desse aluguel ou se vai mudar o preço do aluguel, porque a economia está desacelerando. Por isso esse segmento esse ano teve uma performance negativa e uma queda aproximadamente de 20% em 2020, porque obviamente esse cenário todo de maior incerteza diminuiu a expectativa de retornos desse segmento. Então, nesse segmento, o perfil moderado pode alocar no máximo 5%. Tá? As ações, eles trazem
também é um risco que muito relacionado à economia, mas ali você tem uma série de estratégias. Você pode atuar em segmentos que são menos suscetíveis às perdas econômicas. Eu já citei, por exemplo, um dos segmentos que tem se favorecido no atual momento, ou não é que tem se favorecido, mas tem sofrido menos. Por exemplo, seria o setor de tecnologia, alimentação, logística em alguns casos. Então você, apesar de ser um investimento de maior risco, você pode, dependendo da estratégia que você adotar, são diversas estratégias que a gente cita aí, a gente pode trabalhar segmentos que são menos suscetíveis a esse risco. Isso não quer dizer que eles não vão sofrer, mas eles tendem a sofrer menos, e a grande magia que é o gestor acertar o melhor setor, o melhor segmento, a melhor classe de ativos dentro das oportunidades de ações para investir, e é isso que a gente tem feito. E mesmo com a nossa alocação em bolsa que a gente tinha na carteira ao longo desse ano, ainda tem, a gente está tendo uma performance nesse segmento bastante superior ao Ibovespa, por exemplo, que até dias atrás estava caindo 32% ao ano, e a gente teve quedas bastante inferiores a isso, porque soube fazer a alocação na estratégia correta ou no segmento que, em tese, iria sofrer menos com esse movimento. Os investimentos exterior seguem a mesma lógica, eles podem ser feitos em qualquer país, na renda fixa ou na renda variável, com uma parcela de risco adicional, que é a cotação da moeda que o ativo foi investido. Então, por exemplo, se eu investir nos Estados Unidos, além da variação do ativo específico que eu investi, eu ainda vou me usufruir da variação da própria diferença entre a cotação do real e do dólar americano, por exemplo. Então é um investimento que a gente gosta de fazer para diversificar riscos. A gente pode, se a economia do Brasil estiver ruim, a gente pode, eventualmente, se a perspectiva fosse essa, o gestor achar que aqui está ruim ou que aqui está bem melhor, a gente evita os investimentos lá fora. No momento que a gente acha que eventualmente lá fora pode estar melhor, a gente pode alocar um pouco mais lá, mas sempre com cuidado, que tem também a variável do câmbio, e a gente acaba fazendo esse tipo de alocação principalmente com o objetivo de mitigar certos riscos locais no momento que a gente acha mais adequado. Atualmente a gente tem, mas obviamente que tem risco também associado a essa estratégia, mas, por exemplo, no momento atual a gente tem alocado, a gente tem usado esse limite um pouco mais do que a média. Aliás, dentro do nosso limite no máximo 10%, a gente tem alocado, porque isso tem nos favorecido no atual momento. E no perfil moderado, por exemplo, a gente pode fazer os 20% em ações, mas não tem usado esse limite, porque o momento de incerteza aumentou. A gente tem aumentado as alocações, por exemplo, nos segmentos de renda fixa, um pouco no exterior, e os investimentos estruturados, que arbitram muito o preço de ativos, porque a gente entende que esses investimentos são os mais propícios no momento. Obviamente que sempre tem um pouco mais de risco, mas a gente consegue, dessa maneira, buscar uma certa rentabilidade, mas sem correr um risco excessivo, fazendo uma diversificação dessa carteira. E esse movimento, como eu falei, ele é dinâmico. A gente muda essa alocação de acordo com a leitura do cenário o tempo inteiro, e se a gente for olhar o histórico do perfil, ele tem um perfil desde o início muito melhor do que o Ibovespa, porque a inflação que a gente tem superou o CDI, a inflação, o Ibovespa, e também a média dos rendimentos dos fundos imobiliários, se a gente olhar no longo prazo. Então a gente tem sido eficiente em fazer essa gestão de maneira a agregar valor para o participante. Vamos falar agora do perfil arrojado.
O perfil arrojado, a única diferença dele em relação ao perfil moderado é que ele não possui a carteira de empréstimo, né? Então a carteira de empréstimo ao participante é exclusiva do perfil moderado e o perfil arrojado não tem essa possibilidade de investimento. Nos demais classes de ativos que a gente já comentou, eles são exatamente iguais, eles aplicam nos mesmos ativos e nas mesmas estratégias. Portanto, perfil moderado e perfil arrojado fazem as mesmas ou desenvolvem ao longo do tempo as mesmas teses de investimentos. Eles, os gestores fazem a leitura do cenário, escolhem a melhor estratégia, a melhor classe de ativo e alocam de acordo com esse cenário. Então, qual que seria a diferença? É que, apesar de ser a mesma tese de investimento para os dois perfis, o perfil arrojado aumenta as exposições, na mesma tese, ele tem uma exposição maior nas caixas de ativos de maior risco. Então, apesar da tese ser a mesma, ele tem mais exposição ou maior alocação do que o perfil arrojado, do que o perfil moderado. Então, o perfil arrojado tem mais exposição a risco, mas desenvolve a mesma estratégia. Se o cenário for favorável às estratégias desenhadas, esse perfil se favorece de forma mais acentuada, obviamente que tem mais exposição. No momento mais adverso, obviamente que esse perfil tende a ter uma performance inferior ao moderado. Basicamente, a diferença entre os perfis é essa, é o grau de exposição, sendo que o perfil moderado é o único que tem a carteira de empréstimo, o perfil arrojado não possui essa carteira. Certo, Vitor. Muito obrigada por ter falado um pouquinho mais sobre os perfis, por ter aberto cada carteira, por ter falado como que o patrimônio do participante é administrado. Afinal de contas, a gente tem falado sobre dinheiro e sobre patrimônio, mas na verdade tem algo maior por trás disso tudo, né? Tem o futuro dos nossos participantes e o futuro de seus familiares, né? É com isso que o Sebrae Previdência lida, né? Com sonhos, com projetos de vida. Por isso que é tão importante a gente cuidar e a gente acompanhar a nossa reserva previdenciária. A você, participante, mais uma vez, nosso muito obrigada. E fica aqui um pedido muito especial para que vocês continuem acessando as nossas redes sociais. Tem muito conteúdo de qualidade. O Sebrae Previdência está lá no Instagram como O Quinto Dia Útil, com um monte de dica bacana todos os dias. A gente também está no Spotify com o Sebrae Prevcast e toda quinta-feira tem conteúdo novo, viu? Vale a pena acessar, tá muito legal. Mais uma vez, muito obrigada e até o nosso próximo encontro.